Ora, muito boas tardes a todos. Espero que tenham tido um ótimo almoço, com as energias retemperadas. Também cumprimentar a audiência que nos está a ouvir via streaming. E estamos aqui prontos para começar a mesa redonda desta conferência, subordinada ao tema Resiliência dos Territórios, qual o papel das universidades, empresas e instituições governamentais. E comigo eu tenho o prazer de ter o Filipe Teles, que é pró-reitor da Universidade de Aveiro para a área da cooperação interinstitucional nas áreas do desenvolvimento regional, é também docente e investigador do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território. Tenho depois comigo, aqui do meu lado direito, Alberto Souto Miranda, que é Presidente do Conselho Distrital de Aveiro para a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. A SEDES é uma das mais antigas associações cívicas portuguesas, foi constituída em 1970. E o interessante também desta organização é que os conselhos distritais da SEDES funcionam como incubadores de ideias ou centros de criação de pensamento estratégico para a região. Alberto Souto Miranda também tem um vasto currículo político, já esteve envolvido em várias organizações e penso que aqui também pode dar um grande aporte a esta discussão. E por fim tenho à minha direita Sérgio Ribal Esteves, que é atualmente o CEO da Motofil, mas também tem tido ao longo dos anos também uma grande envolvência com a comunidade, nomeadamente com a Confraria dos Ovos Moles, com os Rotários, portanto também tem aqui tem tido um papel muito relevante em torno da comunidade. Esta é uma mesa redonda que agrega estas três perspectivas. Alguém do meio académico, alguém do meio das organizações sociais e alguém do meio empresarial. E acho que esta perspectiva, este trinómio destas três entidades é realmente muito relevante para nós tentarmos perceber o que é que estas organizações que têm representação local e regional conseguem contribuir para que a resiliência das comunidades seja aumentada. Isto tendo em consideração que atualmente as comunidades locais elas são também afetadas pelas crises que atualmente vivemos, ou seja, não são só os países que são afetados pela guerra da Ucrânia ou pela pandemia, são também as comunidades locais e é este impacto que é sempre muito difícil de nós tentarmos perceber como é que ele se releva e como é que ele se resolve. Portanto, a resiliência das comunidades é atualmente uma característica que se quer ver nas próprias comunidades, mas a questão é como é que ela se desenvolve. E isto nem os investigadores ainda sabem muito bem, portanto é um assunto que estamos a investigar, mas se calhar esta perspectiva de pessoas que estão noutras áreas um bocadinho mais distantes da investigação pura e dura nesta área pode nos dar pistas em como é que os investigadores podem olhar para estas temáticas. Tendo feito esta introdução, acho que lançava aqui algumas questões para o debate e depois passava um bocadinho para a audiência também, colocar as questões que achasse relevantes. A minha primeira questão é mais de contextualização e era tentar perceber das pessoas que estão comigo de que forma é que estas atuais crises que nós vivenciamos, falando da pandemia, ou falando da guerra da Ucrânia, ou falando até muitas vezes de impactos ambientais, têm afetado as comunidades locais onde estão inseridos. Se calhar começava aqui pela minha esquerda. Bom dia, boa tarde a todas e a todos. E há pouco estávamos a combinar, ia dizendo eu, que a primeira pergunta era a mais difícil e, portanto, para deixar toda a gente à vontade, porque normalmente pensam que os académicos têm algumas coisas a dizer, eu não faço a mínima ideia como é que se responde a isso, portanto estamos todos à vontade para conversar daqui para a frente, não faço a mínima ideia. Mas deixem-me tentar improvisar aqui alguma coisa, porque felizmente vamos encontrando espaços como estes para conversar sobre os desafios que as comunidades locais têm vindo a enfrentar face a choques recentes, para usar uma expressão cara ao termo resiliência, temos falado de choques. Há um trabalho muito curioso que tem vindo a ser feito, particularmente no contexto europeu, ou especialmente no contexto europeu, relativamente à forma como as cidades, e aqui vou ter que falar de cidades porque é a referência que vou usar, as cidades europeias reagiram ao período mais intenso da pandemia, e começando por esse choque. E essa recolha, alguma capacidade já de análise,
tem-se traduzido em algumas ideias muito curiosas. A primeira é de que houve um período particularmente surpreendente pela curta duração a que ele correspondeu, de adaptação das cidades. Ou seja, foi curioso, porque não estávamos à espera de encontrar isso. Quem observa os fenómenos da governação urbana não esperava, e especialmente os sistemas políticos e a lentidão da produção de políticas públicas, que é uma das coisas que todos nós nos queixamos, não esperava que o período de adaptação das cidades a fenómenos que não estavam de todo, estávamos todos à espera, nomeadamente a necessidade de ficarmos fechados em casa. Estamos a falar dos períodos longos de lockdown nas primeiras fases do ano 2020. A capacidade de responder a isto, em primeiro lugar, com prestação de serviço público de forma diferenciada. A adaptação do espaço público que foi necessário fazer, a informação prestada aos cidadãos, a capacidade de resposta, muitas vezes não apenas dependente dos serviços públicos locais, mas também do terceiro setor, da sociedade civil, das empresas, que tiveram que mudar modos de prestação de serviços, modos de resposta às pessoas, garantir, em alguns setores até do ponto de vista empresarial, e agora saindo do contexto urbano, garantir que as suas atividades permaneciam a decorrer com alguma normalidade, porque era preciso manter postos de trabalho ou era preciso garantir escoamento de produtos. Portanto, houve aqui, e há alguma evidência, um dia isso será publicado, mas há alguma evidência sobre a surpreendente capacidade de resposta. O que é que nos preocupa aqui, aos investigadores, sobre esta matéria? O facto de, apesar de alguns de nós termos nos deleitado, porque estávamos fechados em casa e, portanto, estava para escrever umas coisas, deleitado a escrever artigos menos académicos e, portanto, artigos de opinião, porque pediam-nos opinião, ou a organizar webinars online e a dizer que fantástico a capacidade de adaptação e de experiência que está a ser feito ao nível local. Não estávamos depois preparados, passado 2 anos, para ver tudo isto desaparecer. O que é que isto quer dizer? Significa que eu tenho um problema com a palavra resiliência. Portanto, fica já aqui o início da discussão. É a palavra que temos usado, eu também a uso, mas tenho um problema, porque resiliência, adotando uma coisa que vem da engenharia dos materiais, só significa que o material está preparado para absorver o impacto e continuar depois disso. E é isso que acabámos por assistir. Que as cidades, as comunidades foram fazendo, as comunidades locais foram absorvendo impactos. Nem todos, já podemos também depois talvez deixar isso para aquilo que não foi absorvido, e quando entusiasticamente alguns investigadores de estudos urbanos foram escrevendo que a experimentação que se está a fazer, com maior envolvimento das comunidades, com alteração, coisas incríveis de alteração do espaço público, podemos depois falar de alguns exemplos, como aconteceu um pouco por toda a Europa. Passou o primeiro lockdown, passou o segundo lockdown, em alguns países passou o terceiro lockdown e voltámos exatamente às mesmas práticas em termos de envolvimento da comunidade, mesmas práticas do ponto de vista político, decisão, de governança urbana. Portanto, foi verdadeiramente resiliência. O que me faz pensar que provavelmente a nossa principal preocupação não deve ser com a resiliência, mas com um termo novo que a Comissão Europeia tem estado a tentar explorar, que é das cidades à prova do futuro, que é uma coisa estranha, que é o Future Proof Cities, que é mais do que resiliência. É aquilo também alguns autores já têm designado por... é outro palavrão, não quero trazer palavrões, mas é antifragilidade. Ou seja, aprender com os choques e mudar a seguir. E mudar significa que as práticas anteriores, apesar da absorção que é necessária, mudaram o material. Há um exemplo clássico, e termino já aqui esta primeira nota, há um exemplo muito clássico que é o do sistema de aviação civil. A aviação civil como sistema, para quem estuda sistemas pode perceber isto melhor, mas como sistema é um bom exemplo de um sistema antifrágil. A cada choque, cada avião que cai, desculpem, não sei se alguém voou hoje, mas a cada avião que cai sabemos que nunca mais, à partida, um avião cairá pela mesma razão. E é por isso que cada vez o sistema é mais seguro.
e cada vez há menos acidentes aéreos. E esta ideia de antifragilidade do sistema, ele não é frágil porque quebraria à primeira, não é robusto porque senão aguenta choques e depois só pode partir, não é? O problema da robustez é esse. O resiliente não mudava, significava pagar compensações dos seguros aos falecidos e pouco mais. Um sistema antifrágil é um sistema que adapta e muda. E essa é a cidade à prova de futuro, é as comunidades à prova de futuro que nós precisamos de construir. Termino com isto. O que é que soubemos deste processo? Que os bons exemplos de resiliência, apesar de não gostar, foram aqueles onde havia capacidade de prever, dados, informação sobre as comunidades, acesso a conhecimento, relação de governança oleada, vamos chamar assim, boas relações entre os agentes da hélice, para usarmos a designação da conferência, proximidade entre os agentes, e algo fundamental neste processo é que depois disso permaneceram algumas práticas diferentes. Isto aconteceu em muito poucos casos, mas foram os casos onde nós podemos falar verdadeiramente desta nova forma de resiliência. E não falei da Teremos tempo durante esta hora. Mas se calhar, voltando aqui para o caso, por exemplo, das SEDES, que é esta organização que pretende, no fundo, perceber um bocadinho como é que está a comunidade, fazer um bocadinho de ideias, de pensamento estratégico. Como é que se vê a comunidade atualmente? É um pouco o que o Filipe mencionou, de que absorveu o choque e voltámos todos exatamente às mesmas práticas, à mesma situação que estávamos anteriormente? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite para estar presente. Estou um bocado fanhoso, mas acho que me vou fazer entender. Para animar um bocadinho o debate, eu vou discordar do Filipe, que é para eu acho que, e vou também expressar a minha dúvida sobre a própria pergunta. Por isso há bocado estávamos a conversar e a brincar um bocadinho, porque os impactos da pandemia, o que nós nos lembramos todos, é que é difícil encontrar especificidades locais. Os impactos foram globais, totais, afetaram a economia toda e transversalmente todos os setores. Houve poucos setores que se mantiveram a funcionar, fomos todos para casa. Eu, na altura, desempenhava funções governativas e tivemos, por exemplo, que gerir os aeroportos. Só havia voos para determinados países, consoante os níveis da pandemia iam oscilando, e espaço Schengen. Os portos funcionaram razoavelmente bem na parte do abastecimento de mercadorias, mas ficaram totalmente anulados na parte dos cruzeiros. O turismo fechou, claramente, e as empresas, está aqui o Sérgio que poderá depois falar melhor sobre isso, as empresas viram-se confrontadas com dificuldades, sobretudo aquelas que trabalhavam para os mercados de exportação, com muitas dificuldades de aprovisionamento logístico, etc. Mas, e portanto, digamos que houve impactos muito negativos gerais que, o caso de Aveiro é um caso que pode ser exemplar de como alguma resiliência foi possível, mas aconteceu em várias outras comunidades locais. Por exemplo, a reconversão de equipamentos para centros de vacinação ou para hospitais de campanha. Portanto, o facto de estarmos num certo nível de desenvolvimento com equipamentos suscetíveis de serem aproveitados para outras finalidades numa situação de crise inesperada, vale a pena reter isso. Uma sociedade e uma comunidade que é mais diversificada, que não é monotemática do ponto de vista industrial e que não depende só do turismo, mas tem outros setores que fazem com que a economia se mantenha com algum dinamismo e que tem políticas anteriores de coesão social, e nós temos. Aveiro foi um belíssimo exemplo disso, com as IPSS já desempenharem um formidável papel, mas eu recordo-me quando morreram 15 pessoas na Santa Casa Misericórdia de Aveiro, que eu recebi a notícia e eram os meus mortos da minha terra, e aquilo pesou em todos, como é evidente. Mas sim, tínhamos uma rede de coesão social, uma rede diversificada de indústria, uma rede de equipamentos que permitiu que as respostas não fossem tão dramáticas como podiam ter sido. Bom, e ainda não falei no que resistiu bem, que foi, posta à prova em todos os seus limites, que foi o Serviço Nacional de Saúde.
e não é agora o momento para falar disso, mas sim, resistiu muito bem, e todos nós nos lembramos do formidável exemplo que os profissionais do Serviço Nacional de Saúde deram, da abnegação e tudo aquilo que tiveram que passar. Eu testemunhei também, mas lá está, não é local, uma área em que houve uma enorme resiliência, que foram as telecomunicações. Eu tinha também essa responsabilidade. O aumento da procura superou, em alguns casos, 90% da procura normal, em situações de normalidade. E isso serviu para nós contactarmos, descobrirmos, inventarmos novas formas de nos relacionarmos, de trabalhar, de comprar. Eu costumo dizer que, olhando para trás, o saldo positivo que se pode, e por isso eu discordo um bocadinho do Filipe, porque eu acho que não voltou tudo à mesma. Há coisas que vieram para ficar. O teletrabalho veio para ficar. Era praticamente inexistente em Portugal. Eu trabalhei uns anos no estrangeiro e há 10 anos eu já tinha um regime de teletrabalho que podia fazer em casa, mas em Portugal isso foi a pandemia que trouxe para as práticas correntes, digamos assim. A vários níveis. Deixem-me confidenciar convosco este exemplo, que é um bocadinho curioso. Eu dei comigo a participar num Conselho Europeu de Ministros a partir da minha casa na Costa Nova, não é? Uma coisa que aqui há uns anos seria uma visita pomposa a Bruxelas, etc. E dei comigo a participar num Conselho Superior de Defesa Nacional, presidida pelo Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, também a partir da Costa Nova. E tenho um colega meu que atreveu-se mesmo a participar numa reunião de Secretário de Estado com o telemóvel em viagem. Portanto, os meios de comunicações foram bem, as plataformas digitais, que todos passámos a utilizar também. Eu acho que isso não desapareceu, e nós o que vemos agora são as empresas a perceber, a identificar quem são os funcionários ou trabalhadores que podem trabalhar a partir de casa, consoante as funções que desempenham, aquelas que não podem. Isso veio para ficar. Também veio para ficar um grande incremento do comércio online. O comércio eletrónico e os serviços de distribuição domiciliária também ficaram. Todos nós passámos a ser clientes da Uber para refeições, por exemplo, sobretudo quem vive nos grandes centros, não é? Aqui em Aveiro ainda é menos importante. Mas a uberização dos serviços e o teletrabalho e as plataformas, eu julgo que são adquiridos, evidentemente não, eu percebo o Filipe, nada é com o ritmo, com a intensidade que assistimos durante a pandemia, mas vieram para ficar. E é bom que tenham vindo para ficar, porque dentro destes conceitos de resiliência é absorver o impacto e incorporar algumas das novidades que essa crise, neste caso, obrigou a desenvolver. Pronto, eu ficava por aqui para já. Obrigado. E no caso das empresas, Sérgio, como é que as empresas se adaptaram a todas estas crises? Ficou tudo na mesma? Não ficou? Ora, muito bem, muito obrigado, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, que eu pensava que era redonda, mas tem outro formato, o Filipe e aqui o Alberto, muito obrigado. Eu também temos aqui alguma dificuldade em diferenciar aqui o que aconteceu na comunidade local e em termos globais, não é? Foi talvez dos últimos acontecimentos, depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, em que o indivíduo viu qualquer coisa acontecer de forma global e não propriamente numa primeira fase só na sua comunidade ou só no seu país ou perto dele. Portanto, foi um efeito global que nos leva a pensar de uma outra forma. Agora, estes episódios, como pensar nisto? Nós tivemos sempre dois impactos, um a nível social e depois outro a nível económico, que nos leva e nos direciona para as próprias empresas. A nível social, nós nunca ouvimos falar tanto de saúde mental como ouvimos falar hoje em dia, não é? É uma questão premente nas pessoas e que a todos nós nos faz pensar muito, não é? A saúde mental, aquilo que aconteceu, a pressão das pessoas para se vacinarem, a questão das pessoas, as mortes que houve,
a questão se me vai acontecer a mim e eu próprio, até não ao colega que está do lado, o impacto que o colega e que o meu amigo tem sobre mim. Portanto, esta questão da saúde mental, que durante muito tempo foi desprezada até inclusivamente em Portugal, pesa muito na mentalidade de cada indivíduo, a nível global, de cada indivíduo, não é? Depois a mobilidade social, todos nós estávamos habituados a passear muito, a viajar muito, a andar muito de um lado para o outro, e isso restringiu-nos. O que nós, temos uma sociedade ocidental, muito relacionado com a questão da liberdade, é coisa que nós não aceitamos facilmente. Nós assumimos a nossa liberdade como um dado adquirido e não estamos disponíveis para fazer negociações em torno dela. Todas estas coisas entroncam, e passando agora um bocadinho mais para o lado da economia e para o lado das empresas, entroncam numa questão que é as relações laborais. De facto isto, e eu estou de acordo aqui com o Alberto, de facto isto mudou um bocadinho a relação laboral nas empresas com os próprios colaboradores. Víamos há bem pouco tempo o Instituto Nacional de Estatística, num dos relatórios, apresentar que o salário médio nacional cresceu por excesso de procura de mão de obra. É verdade, e cresceu dessa forma. Mas hoje em dia não é só a pressão salarial que está sobre as empresas, está muito também a questão da qualidade de vida, não é? As pessoas querem trabalhar às 8 horas, mas querem trabalhar às 8 horas, se calhar das 7 da manhã às 10, é para eu ter de cumprir um horário de 8 horas, isto é um bocadinho, não é muito sexy, não é? Não é muito sexy eu ter de fazer isto, não é? Nós estamos aqui no Departamento de Engenharia Mecânica, eu também não estudei nesta universidade, mas também o meu curso base também é Engenharia Mecânica, e isto traz alguns problemas às empresas. Por exemplo, na área da metalurgia e da metalomecânica é um problema, não é sexy. As pessoas, a mão de obra, principalmente a mão de obra direta, trabalhar nestas empresas. Portanto, a relação, respondendo à Ana, a relação entre as pessoas e as empresas modificou e muito, porque os dados novos que nós até aqui centrávamos, se calhar, mais na questão salarial e no controlo da paz social dentro das empresas, modificou e bastante, não é? Depois, o lado da economia, não é? Nós analisamos, o que é que vemos? Vemos que durante os anos da pandemia a economia cresceu, não é? Decresceu e muito, não é? Nós tínhamos um peso, o nosso turismo tinha um peso no produto interno bruto de cerca de 14% e caiu bastante. Depois, setorialmente, temos de analisar as empresas. Sim, senhor, é verdade que todas as empresas que trabalham para os gadgets tecnológicos cresceram, as vendas online cresceram, mas muitas outras tiveram muitas dificuldades no seu trabalho, no seu dia-a-dia. E isto leva-nos também aqui um bocadinho, já passando à questão, inclusivamente, da guerra, porque nós deixamos uma pandemia, não é? E passamos a outra pandemia, que é agora a pandemia da inflação. Não é? Nós tivemos, nessa altura desta questão da pandemia, na parte final, relembremos a questão dos transportes, não é? O confinamento, o que é que levou? Levou que não houvesse pessoas disponíveis nos hubs logísticos. Não havia contentores para transitar, os contentores aumentaram 5 vezes o preço. Também teríamos muito concentrado em algumas empresas os transportes marítimos. A falta de semicondutores, a falta de chips, as cadeias de abastecimento falham todos os dias, não conseguem, as grandes multinacionais não conseguem sequer assegurar prazos de entrega. Não é? E isto foi um problema que teve a oferta. Nesta discussão que vê-se muitos analistas económicos, o problema veio da oferta ou veio da procura? A coisa misturou-se. Primeiro talvez vindo da oferta por estes pontos que eu estava a assinalar, mas depois também por causa da procura. Nós mal nos vimos no pós-pandemia, nós quisemos foi todos viajar, foi todos consumir e aí os preços também aumentaram por causa disso. Portanto, estamos agora aqui, deixando a outra pandemia, passando a esta pandemia, num nível de inflação muito alto, logicamente que perturba principalmente as pessoas mais desfavorecidas, com salários mais baixos, e estamos outra vez, criámos aqui com a última pandemia, conseguimos criar outra pandemia, que esta é a pandemia da inflação. Logicamente, agora voltando um pouquinho, tentando voltar aqui à questão das comunidades locais, se calhar a zona de Aveiro teve essa resiliência. Porquê? Porque é caracterizada por pequenas e médias empresas. E se vocês analisarem bem, o valor acrescentado nas pequenas e médias empresas decresceu menos do que nas grandes empresas. Portanto, essa é uma capacidade
e que uma região como Aveiro, que ainda por cima tem vários setores aqui, a cerâmica, a metalurgia, a metalomecânica, os combustíveis, a cortiça, não é? Quer pela diversidade, quer pela dimensão e tipologia das empresas, teve de facto alguma capacidade. Só para finalizar, e aqui também para abalar um bocadinho aqui o nosso sistema, eu não estou de acordo com o Alberto quando ele diz que foi toda a gente para casa. Eu consegui gerir um grupo em que ninguém foi para casa, não é? Conseguimos com as pessoas, com os colaboradores, fazer aqui algum jogo entre eles, não é? Com espaços, cumprindo todas as normas, mas esta questão do teletrabalho é uma questão pertinente, que veio para ficar, que tem de se pensar nela, mas eu continuo a ser um gestor, se calhar já tenho uns aninhos de gestão de grandes empresas, que privilegio o contacto direto. Eu privilegio muito a área social. A parte social, a parte da reunião olhos nos olhos, é diferente de eu mandar um e-mail ou estar numa videoconferência, um bocadinho atrás de uma câmara. Quando se está numa melhoria contínua, numa resolução de um problema, torna-se, do meu ponto de vista, torna-se mais eficaz. Logicamente que depende, mais uma vez, dos setores. Estivemos nas telecomunicações, portanto, o teletrabalho será muito mais fácil, noutras áreas não será tanto fácil. Mas pronto, só para dar este overview sobre esta pergunta, que não era fácil, não é? Mas eu tendo aqui 3 excelentes oradores, pensei como é que ia fazer aqui perguntas complicadas, mas sabia perfeitamente que vocês davam-me aqui boas dicas. Deram tão boas dicas que eu fui aqui escrevendo aqui as minhas notas e vocês falaram aqui assim de algumas características importantes para a resiliência. Já não sei qual de vós falou da capacidade de prevenção, do conhecimento, da liderança das organizações, das regiões, das comunidades, da diversificação do tecido produtivo das empresas, da tipologia, do tamanho, das políticas de coesão social, das infraestruturas existentes na região, na comunidade. E a minha pergunta é, qual destas características acham que tem contribuído mais para a resiliência de comunidades como, por exemplo, a nossa, da Aveiro, a nossa comunidade como, por exemplo, um exemplo? Podemos começar na mesma ordem? Só para depois discordarem, não há problema nenhum, estou disponível. Não, é muito fácil porque o Alberto Souto já respondeu, parece-me, e o exemplo que o Sérgio deu é outro. De facto, o setor privado, as empresas da região, o perfil e a diversidade das empresas tornam esta região particularmente diferenciada no panorama nacional e até o tipo de atividade que tem e o papel que tem no comportamento exportador da economia portuguesa podem ajudar a explicar isto e também podem ajudar a explicar porque é que nesta nova fase, neste novo choque, por via da guerra e por via da inflação, também pode ser uma das regiões que vai ter que se adaptar melhor, nomeadamente por causa deste perfil exportador. Mas isso é outro assunto. Eu diria que a resposta fácil seria dizer esta, mas eu explico porque é que é uma resposta mais simples. Porque queria discordar do... só para brincar, queria discordar do Alberto para lhe dizer... Não, é só porque os exemplos... Não sei se trabalhámos 5 anos juntos e discordámos sempre em coisa que correu bem, exatamente, portanto é sempre assim. Os exemplos que foram dados, com os quais concordo totalmente, são exemplos de como o mercado, e eu posso dizer, e as universidades também se adaptaram muito facilmente. Facilmente aqui é um exagero, mas se adaptaram. A uberização, o teletrabalho, as relações laborais, a forma como as universidades, por exemplo, se adaptaram, e os alunos das universidades se adaptaram ao ensino à distância, as novas formas de avaliação, oferta formativa diferenciada. Muitas universidades pensaram ofertas formativas novas também em função das novas realidades económicas, sociais, de saúde pública, e houve de facto nestes dois setores da nossa hélice capacidade de resiliência, não tenho dúvida. Aquilo que eu estava a assinalar diz respeito à terceira pá da hélice e à forma como o setor público, um pouco por toda a Europa, e o Sistema Nacional de Saúde não pode ser, o serviço não pode ser isolado disto, foi extremamente capaz e flexível numa fase de adaptação, mas os modelos de governação regressaram
à fase inicial, disso que falamos. E deixem-me usar os 4 exemplos daqueles que eu tentei procurar, já não me recordava do tal trabalho que há pouco referi. O exemplo de uma associação que já está a trabalhar em Atenas há muitos anos, desde a crise financeira, a Sinathina, que é uma associação que foi respondendo aos grandes problemas sociais e económicos de Atenas, uma das cidades mais afetadas em 2009 e 2010, com a crise financeira e até ao período de resgate, e que nesta fase continuava a trabalhar e foi altamente apoiada pelo governo local em Atenas, pelo município de Atenas e pelo governo grego, para ajudar a responder às necessidades da população durante a pandemia. Foi provavelmente das entidades fora do setor público que mais ajudou e contribuiu para uma boa resposta numa cidade que tem problemas sérios. No primeiro momento em que em que passámos a uma segunda fase de pandemia, não podemos dizer que acabou, saiu de cena do panorama da governação pública, portanto foram descartados. O exemplo de Milão, Mobicità, que foi um projeto precisamente durante a pandemia para dar resposta à população mais idosa que não saía de casa. Mais uma vez aí foi a iniciativa do setor privado, até do equivalente às nossas IPSS e empresas, porque era também um serviço empresarial, e que tiveram um papel determinante para pensar o uso do espaço público e o acompanhar idosos a poderem sair de casa em períodos mais difíceis, nomeadamente para a aquisição de bens alimentares e medicamentos, e que no primeiro momento em que o processo terminou, desapareceram da cena pública porque deixou de haver necessidade de os ter e voltou um serviço normal. Eu tinha vários exemplos. O Open City de Darmstadt é o exemplo melhor para isto da Triple Hélice. A cidade de Darmstadt, na Alemanha, colocou desde o primeiro dia do lockdown à mesma mesa com o Conselho Municipal de Darmstadt, portanto, os decisores políticos e a administração pública local, representantes de um Conselho Económico que a cidade tem, representantes do terceiro setor, associações representativas de algumas dos grupos sociais, jovens, idosos, etc. E foi este grupo que governou a cidade na resposta à pandemia durante 1 ano e 2 meses. Este caso eu estudei mais de perto e, portanto, tenho ideia. No primeiro momento que foi possível, a cidade voltou ao mesmo, como é óbvio, isto partilhar poder é muito difícil. É desta não resiliência, porque depois há uma absorção de choque, há uma mudança de práticas, mas depois volta exatamente ao que está, que eu há pouco referia. E isso sim preocupa-me que o setor público não seja capaz de aprender com... Não é o setor público, vamos ser corretos nisto, que os nossos modelos de governação local não tenham aprendido com estas práticas para inovar na prestação de serviços públicos, na forma de governar. Essa é a preocupação. O caso português, os municípios portugueses viram-se num regime de exceção criado pelo governo português e bem para responder a urgências necessárias, nomeadamente na aquisição, na forma de contratação pública para a aquisição de bens e serviços de primeira necessidade. No primeiro momento em que foi possível rever, e bem, porque é preciso ter regras claras na contratação pública, não tenho dúvidas sobre isso, mas depois, apesar da grande confiança que se depositou nos municípios em Portugal para responder a isto, porque foi fundamental o trabalho dos municípios durante a pandemia, a seguir, a primeira mudança foi: vamos lá todos desconfiar outra vez dos municípios, porque essa é a nossa cultura. Portanto, há coisas que não mudam e é disso que é isso que me preocupa. Bem, é bom realmente. Eu vou voltar à questão das características. O Filipe sublinhou a diversificação do setor e da tipologia de empresas como realmente um fator determinante para, naquele momento, ajudar à resiliência, apesar de no futuro depois voltou tudo ao mesmo. Eu perguntava se deste lado se concorda. Sim, eu desta vez concordo com o Filipe e com a senhora professora. Há duas características que são típicas das práticas portuguesas e que davam 2 teses de doutoramento que, aliás, me espanta porque é que ainda não existem, que é tomem nota, por favor, o conceito de desenrascanço e o conceito de deixa andar que logo se vê, que são conceitos muito operativos em matéria de políticas públicas de resiliência. É um bocado isso. Mas, falando mais seriamente, sim, análises preditivas e perspectivas, a universidade pode ter um papel fundamental.
nessas análises. Os municípios, em geral, o Filipe conhece isso bem, estão totalmente desprovidos de competências técnicas para levar a cabo esses estudos, e eles são essenciais, e é importante que os contratem com institutos, universidades, em que os possam fazer. Portanto, previsão e análises prospectivas. O investimento no conhecimento aplicado à decisão política. Os políticos em Portugal devem ser não têm que ser mais qualificados, mas quando não são muito qualificados têm que ter a humildade e a capacidade de perceber que a decisão política, se for mais informada cientificamente, é uma decisão política que potencialmente é melhor, adequa-se melhor à realidade e responde melhor aos problemas das pessoas. A participação de todos os stakeholders, de todos os parceiros do município é fundamental, como estava aqui o Filipe a dizer, e isso é essencial. E eu acho que se fez, Filipe, não acompanhei o caso de Aveiro naquela altura da pandemia, mas acho que isso aconteceu, que isso foi feito a todos os parceiros, IPSS, associações, clubes esportivos, hospitais, toda a gente se envolveu, mas é como diz o Filipe, era importante que estes fóruns onde todas as entidades se encontram pudessem continuar, porque isso é muito, muito importante para resolver problemas de resiliência. Depois, uma outra característica que tem muito a ver com os políticos é as políticas têm que ter consequência. E nós estamos muito habituados em Portugal a anunciar decisões e depois, se alguém se der ao trabalho, e já às vezes alguns jornalistas dão, de ver o que aconteceu em relação àqueles anúncios, nada aconteceu. Eu gosto de dar um exemplo que espero que isto não seja a ser gravado e que amanhã não vá para os jornais, mas eu sei que sim, mas pronto, eu posso dizê-lo porque que é o seguinte, todos se recordam, em 2019 houve uma greve dos motoristas de transportes de matérias perigosas. O país, que ia paralisando o país apercebeu-se que não existia um oleoduto para abastecer o aeroporto de Lisboa. E, portanto, havia centenas de caminhões que, por dia, saíam de Alverca e de Aveiras para carregar os depósitos no aeroporto de Lisboa. O país quase parou. Bom, ato contínuo, reuniões de emergência, vamos avançar para um oleoduto, foram-se buscar as entidades, identificou-se até, ainda me recordo disso, uma antiga vala hidráulica da EPAL que tinha sido desativada e, portanto, o traçado era público, não era preciso expropriar ninguém, exceto uma pequena parte. Pois bem, ainda não há projeto, não há concurso e passaram 3 anos e meio e até vir a próxima greve, Mas, pior do que isso, ou outro tipo de problema, como não fazemos esta prospecção, apercebi-me, pelas responsabilidades que exercia também, que o novo aeroporto do Montijo, que devia ter sido projetado com todas as regras das boas práticas, também não tinha nenhum oleoduto previsto. E, portanto, íamos fazer um aeroporto de raiz sem oleoduto também. E isso ainda está, esperemos que não se esqueçam, pronto, seja onde for, esperemos que não se esqueçam. Porque isso é bom, não apenas porque neutraliza essas chantagens sociais que por vezes acontecem, mas porque é bom para o ambiente também, porque obviamente retira milhares de automóveis, de caminhões, das estradas, com as consequências que todos conhecemos. Queria dar um exemplo também de como é importante a análise académica, perspectiva e políticas consequentes. E que tem a ver, que é o seguinte, aqui há uns meses todos nós assistimos às notícias um bocadinho alarmistas sobre as alterações climáticas, o risco, o aumento do nível das águas e as consequências entre Aveiro, entre Ovar e Mira, se quiser. Bom, ficava tudo submerso, não é? Ficava tudo submerso para até distâncias muito significativas. O alarmismo é paralisante, porque depois ninguém toma decisões sobre nada. Mas, no entanto, há um estudo da Universidade de Aveiro, que, aliás, vão promover a apresentação no âmbito da SEDES, passa a publicidade, que veio, aparentemente, estou com curiosidade de o ver, aparentemente mostrar que
esse avanço das águas na região de Aveiro, que olha para o mapa parece das mais vulneráveis, e não é, no entanto, tão drástica e tão dramática quanto se podia antever. E parece que estão identificados os pontos mais sensíveis. E a minha questão é esta, e por isso é que é muito difícil desenvolver políticas públicas com a ótica da resiliência, porque não é para hoje, não dá votos para hoje, é para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Mas qual é a minha preocupação? Então nós temos aí um PRR, que até se chama Plano de Recuperação e Resiliência, com 30, 40 mil milhões de euros. E não se consegue alocar uma verbazinha, já não digo para fazer as obras de engenharia que venham a ser concluídas, que se concluam como necessárias, para o projeto, para a avaliação da situação. Porque temos que, há duas hipóteses, ou abandonamos os territórios e deixamos que o mar avance. Há esta tese, e por professores universitários daqui da casa que a sustentam, é abandonar e impedir que haja novas construções, e as milhares de pessoas, nos próximos 20 anos, saem todos das Gafanhas, da Costa Nova, da Barra, enfim, por aí fora. Abandonamos o território. Outra tese é pensar assim, bem, se os holandeses fizeram o que fizeram há 200 anos com os meios da época, nós, se identificamos os pontos mais vulneráveis e os pontos mais frágeis e aqueles em que não vale a pena investir para defender, talvez possamos construir uma resposta que seja ambientalmente sustentável, porque também tem a ver com a vida das pessoas e com o património que ali está, e começar a estudá-la, pelo menos. Pois bem, que eu saiba, não há um eurinho para que isto seja estudado, porque de facto não é urgente, é para... Bem, mas 30, 50 anos em termos de alterações climáticas é amanhã, como sabemos, e portanto isto devia estar na ordem do dia. Só para dar alguns exemplos, mas são estas as características, portanto eu não diria que há uma principal, são estas todas, são estas. E depois a participação de todos os membros, já falamos nisso, parece-me essencial. Diversificação parece que o lado está todo do lado das empresas. Sim. Perdão, para fazer a resiliência, será assim? Sim, eu vou aqui tentar me destacar um bocadinho destas ligeiras discordâncias entre o Alberto e o Filipe, mas pegando neste mote do PRR, que está muito em voga, não é? Os projetos que hoje em dia a parte política, a parte pública terá que fazer, pode-os fazer, e a curto prazo, não é? O nosso PRR é um plano de recuperação e resiliência de 16,6 mil milhões de euros para aplicar até 2026. Não é? E foi desenvolvido precisamente para recuperar da própria pandemia. Foi esse o objetivo que ele tem. O que acontece, e agora puxando a brasa à minha sardinha na parte das empresas privadas, o que acontece é que o anúncio que foi feito sobre este PRR iria cerca de 20% deste valor, dos 16,6 mil milhões de euros, iria ser canalizado para cerca de 20% para as empresas privadas, que é de facto onde nós temos dificuldade em Portugal em assumir que são as empresas privadas que criam riqueza neste país. Não é só elas, mas são elas fundamentalmente. Ora, o que acontece? Nós estamos a fazer, dentro das copromoções que o PRR permite, estamos a fazer grandes grupos para desenvolvimentos de projetos que muitos deles me parecem, ainda em conta o que dizia aqui o Alberto, que me parecem possam vir a ser eles próprios estéreis e não resultar em muita coisa. Ou seja, contas feitas, no final, as tais empresas que necessitam de criar valor em termos de produto, vender valor fora, mais valor para fazer investigação e desenvolvimento, para pagar melhores salários, para desenvolver os próprios recursos humanos que têm, isto falha. Porque este é o nosso problema da produtividade. O Instituto Nacional de Estatística faz umas contas de produtividade, que é o valor do produto em cima e o denominador, os custos de produção. Os custos de produção, a nossa mão de obra indireta é impecável, trabalha bastante bem. A nossa mão de obra indireta tem de melhorar em termos de gestão, de literacia de gestão, digitalização, planeamento. Não é? Onde é que está o nosso problema? Está no denominador. Nós vendemos produtos descaracterizados quando nos comparamos com países bem desenvolvidos. Ainda hoje anuncia ao Expresso que em 2024 a Roménia poderá ultrapassar o produto interno bruto português. Não é? Portanto, toda esta verba está a ser canalizada quase toda para investimento público. Faça-se esse investimento público e vamos ver qual é a dimensão. Não me parece que seja o melhor caminho para
a resiliência que é necessária. Não me parece. Nós, aquilo que vamos assistir é muito investimento público, não é? Que vai manter baixo o desemprego e manter em valores muito modestos o crescimento económico. Nós, ao lermos o próprio Plano de Recuperação e Resiliência, é curioso vermos qual é a projeção do crescimento económico nos anos subsequentes ao último ano, que se espera que seja 2026, vamos lá se conseguimos cumprir, e se o dinheiro, parte do dinheiro não vai para trás, por essa ineficiência que falamos, não conseguimos concretizar os projetos, não é? É muito diminuto aquilo que se prevê para os anos subsequentes a 2026 para nós recuperarmos e modificarmos. E significa mesmo isto? Significa que vai ser feito investimento público, não foi feito investimento na criação, controlando sempre as verbas que estão em jogo, mas criando mais riqueza, criando mais produto, diferenciando produto, né? E isto poderá ser e deverá ser, vai ser, na minha perspectiva, eu sou um tipo otimista, mas o resultado vai ser efêmero. E vamos ver o que é que vai acontecer neste ponto. Eu, de facto, há aqui uma questão, não é? Que já é velha em Portugal sobre o meu ponto de vista. Eu queria recordar aqui, em 1994, a quando de um governo liderado pelo professor Cavaco Silva, na altura era ministro de Indústria, ainda tínhamos ministro dedicado à indústria, meu amigo engenheiro Mira Amaral, e lançou um livro que se chamava Construir as Vantagens Competitivas Portuguesas, não é? E é curioso que este livro de 1994, se puséssemos lá mais um ou outro capítulo sobre novas tecnologias, está completamente atual. Foi o senhor Michael Porter, que veio de cá de fora, encomendado, e fez uma análise disto. Quer a nível global à escala nacional, à escala do país, quer inclusivamente ao nível local. E aqui a recuperação que temos de fazer, inclusivamente a nível local, está lá escrito ainda. Nós somos só 10 milhões de pessoas. Nós temos de pôr o país a ser conhecido lá fora por sermos capazes de desenvolver 7, 8, 9, 10 produtos. Não é preciso mais. Nós, quando olhamos para os países desenvolvidos, somos capazes de falar da Alemanha ou da Itália ou de qualquer país e reconhecer quais são, e dizer rapidamente 3 ou 4 produtos que vêm de lá. Ponhamos-nos de fora de Portugal, o que é que nós dizemos sobre Portugal? Turismo. O resto já começamos um bocadinho aqui a patinar, o que é que nós vamos dizer sobre isto. Portanto, falava-se na altura do mármore, do turismo, do vinho, dos moldes, das ferramentas, do textilar, falava-se de alguma segmentação setorial, que é isto que nós temos de focar. Ainda hoje, numa entrevista do presidente da ICEP, dizia também isto: há que alavancar aqueles setores que nós, de facto, já temos know-how ou que a matéria-prima é nossa. E aí vamos ter mais vantagem competitiva naquilo que apresentamos. E aí vamos recuperar, e deveríamos ter aplicado este plano de recuperação efetivamente sobre isto, coisa que eu temo que não vamos fazer. E vamos chegar ao final um bocadinho mais na mesma. Portanto, é esta análise que eu queria dizer sobre a resiliência e sobre as nossas localidades. Nós em Aveiro temos a metalomecânica, como eu dizia no início, temos a cortiça, temos a cerâmica, temos aqui... Nós temos que analisar a nível de governo, a nível de autarquias, a nível de empresas, a nível de ensino, nós temos, não desprezando todas as outras áreas, mas nós temos de nos focar naquilo que nós sabemos fazer. Isto é uma luta que nós, inclusivamente, temos dentro das empresas. Qual é a vantagem competitiva da minha empresa? Se eu desfoco dessa vantagem competitiva, eu espalho-me rapidamente e dificilmente terei o governo a suportar-me algum mau resultado que eu tenha, não é? Mas é esse foco que nós temos de fazer. O Estado tem de aprender a fazer. O Estado português tem de aprender a fazer. E nós temos de voltar um pouco a este estudo. Qual é a vantagem competitiva que tem Portugal? Qual é a vantagem competitiva que tem a região da Aveiro? E vamos a isso. E vamos então, há bons exemplos. O calçado fez umas coisas, os moldes fizeram umas coisas, o turismo tem sido uma área que temos feito, não estou a ser pessimista, mas é pouco. E não é só o ser pouco. Nós não estamos alinhados entre governo, com o tal PRR, entre empresas que
estão fechadas, desconfiadas do ensino porque me vão roubar a propriedade privada, entre as universidades, que muitas vezes estão fechadas elas próprias em coisinhas internas e não estão abertas para com as empresas. Nós estamos todos muito fechados. E enquanto não mudarmos esta mentalidade e termos muito mais dinâmica e mais ação sobre isto, podemos perder oportunidades e o 2030, porque não é só o PRR com os 16,6 milhões, depois vamos até aos tais 30 milhões que vêm do 2030, que são até 2030, se falhamos aqui, repare, é a Bulgária que nos atrasa, é a Estónia que nos atrasa, é a Roménia que nos atrasa e nos saímos deste fado que temos de sair, porque passámos uma pandemia, temos de passar esta inflação, mas temos de ter algo para apresentar, um caminho mais focado, mais direcionado para todos irmos atrás dele. Engraçado que hoje de manhã estávamos numa das apresentações em que se falou sobre esta inovação que é necessária fazer inovação ao nível material e não tão a inovação que hoje falamos ao nível imaterial do software, da plataforma, da app e deslocalizar um bocadinho o foco da própria inovação. E é engraçado referir-se desta necessidade de nós voltarmos a setores em que estamos a falar de bens, de produtos e não só dos serviços. Eu, dado o tempo, abri agora só uns minutos para questões que a audiência possa ter. Isto é uma conversa agradável, o tempo foi passando. Dúvidas, questões aqui para a audiência? Eu confesso que eu preparei algumas, eu fui a metade e eu achava que isto era pouco, tinha muito tempo para debater, mas ainda tenho mais duas para fazer. Força. Que é neste sentido, basicamente, estão muito fechados. A minha pergunta é, então, em termos de cooperação, como é que estes três atores, não é? E os outros, podem ir daqui para a frente? Mais ou menos como eu dizia, não é? Nós temos de ter um plano, é este livro, que eu aconselho que seja lido, é de 94, já tem umas moçazinhas antigas, mas eu aconselho que se leia. Nós temos de ter um plano diretor. Qualquer empresa, qualquer instituto deve ter, não é? Deve ter um plano de 5 anos, de 3 anos, de 10 anos, não é? Para onde é que nós vamos, onde é que nós queremos estar daqui a uns anos? E nós temos de ter um plano desse. Esse, na altura, foi feito um plano. Mal ou bem, com algumas críticas, algumas coisas. Infelizmente, aquele livro foi politizado, não foi instrumentalizado, foi politizado, mas nós temos de ter este plano. E não o temos. E quando agora nos deparamos com um PRR desta grandeza, nós vamos virá-lo para investimento público. Repare, para lhe dar um exemplo, e falávamos há bocado da resiliência que teve o Sistema Nacional de Saúde, e teve, os nossos profissionais trabalharam muito, mas repare nisto, não é? O nosso PRR vai meter 6,5% do valor no Sistema Nacional de Saúde, que não faz o Orçamento Geral do Estado. Em Espanha, vai 1%. Não é? Portanto, nós, para responder à sua pergunta, nós temos de ter uma direção. Agora, o que é preciso? O princípio base que está no PRR das copromoções, de candidaturas por copromoção, em que entra a empresa privada, entre dois sistemas de ensino, eu estou a concorrer a vários, não é? Duas instituições de ensino, mais que uma empresa, várias. O fundamento é interessante. Acho que se está-se a exagerar, nos muitos que eu conheço, na dimensão que eles têm, e muitos deles podem não ser efetivos, não é? Dando outro exemplo, há bocado o Alberto dava dando-lhe outro exemplo, por exemplo, a nossa floresta. Esse próprio livro falava da nossa floresta. Nós somos um país que tem floresta, tem o pinheiro, quer dizer, qual é a estratégia que há para isto? É devolver o dinheiro que tínhamos no 2020 por não aplicação na floresta? É ganharmos dinheiro a apagar fogos e não ganharmos dinheiro com o produto que lá está? Então, e as nossas universidades, as nossas empresas não desenvolvem produto com base nessa matéria-prima? Andamos aqui a fazer paletes para exportar? É este o valor que tem a nossa floresta para nós? Andamos nisto há décadas. E qual é? Isto vai parar aonde? O que dizia há bocado o Alberto é verdade, quer dizer, malta fala, e então? E agora qual é a estratégia, agora imediatamente? Passamos a vida a discutir na questão do Camov, tem peças, não tem peças, os privados vão lá e apagam e ganham dinheiro e andamos aqui. Agora já deslivámos disso. Andamos aqui em torno destas coisas só para dar esse exemplo. Não há direção no país. Não há uma linha condutora e a culpa de todos. Não estou aqui a falar mal do governo, não estou aqui a falar mal das oposições, porque eu penso que toda a gente está um bocadinho desfocada disto que eu penso que seria o interesse nacional.
Muito bem, eu não resisto a fazer uma última questão que eu acho que poderia fechar aqui com chave de ouro a nossa discussão e pedia muito brevemente para vocês darem aqui o vosso comentário, que é de que imaginem que nós nos queremos preparar melhor para uma crise vindoura que possa vir no futuro. O que é que acham que pode ser o papel das universidades, das empresas, das organizações mais sociais? Como é que nós nos devemos posicionar para que outra pandemia, ou outra crise, ou outra guerra, nós sejamos um bocadinho mais resilientes, mais do que o que fomos? Eu espero não haver mais nenhuma para já nos próximos tempos, dava jeito, era a primeira coisa. Eu não sei responder, mas sei só comentar, isso é uma forma de responder aquilo que o Sérgio acabou de dizer. O problema é que, mesmo quando nós temos a capacidade de desenhar estratégias coletivas, como era o relatório Porter em 94, como é aquilo que a Comissão tem obrigado os Estados-membros a fazer, que é ao nível do desenvolvimento regional, quase direcionando 1/3 do orçamento da União para o Fundo de Coesão, para o Fundo de Desenvolvimento Regional e para o Fundo Social Europeu, e obrigar a que as regiões identifiquem as suas estratégias de forma muito clara, envolvendo todos os agentes, aquilo que se chama estratégia de especialização inteligente. E faz-se isso. E depois falhamos por duas razões. Ou fazemos mal o processo, que é ser inteligente, mas não ser especializado, não se especializa. Todas as regiões são um bocadinho iguais a todas as outras, um pouco por toda a Europa, ou pior, não sei se é pior, ou para além disto, quando depois chegamos a algum acordo em termos de estratégia, quais são as áreas de especialização de uma região, em que setores é que devemos apostar, depois os incentivos vêm todos ao contrário. É aquilo que diz, estamos numa lógica até de multinível, depois o alinhamento dos incentivos nacionais não são os mesmos, a orientação estratégica é diferente, e isto acaba por não bater nada certo. O Alberto sublinhou duas coisas importantes. Nós somos muito pouco consequentes, é verdade, como decisores em Portugal, muito bons a fazer diagnósticos em cima das urgências, isso é verdade, há uma urgência, o diagnóstico está feito, mas depois os ciclos económico-políticos não correspondem, não é? E os incentivos à decisão política são totalmente diferentes daquilo que são as decisões estratégicas. Portanto, de facto, nós vamos identificando o que são áreas prioritárias e isso poderia ajudar-nos, tentando responder com estratégias de eficiência coletiva, como se chamava há muitos anos atrás, agora pode-se chamar outra coisa, mas com estratégias coletivas para os territórios. Estaríamos melhor preparados para responder a crises futuras, mas em cima disto os incentivos têm que ir no mesmo sentido, têm que estar alinhados. Não se pode querer que isto aconteça desta forma e ter um PRR, para além das críticas todas já se foram feitas, um PRR que é decidido por uma estrutura nacional, com um olhar, mais uma vez, centralista sobre o país, não atendendo ao que são as especificidades territoriais, comportamentos e perfis socioeconómicos completamente diferentes, setores de atividade completamente diferentes e criando regras comuns vistas a partir de um único centro. Isto também tem que mudar para podermos ser mais resilientes. Bem, eu não tenho a pretensão de dizer à universidade o que é que a universidade deve fazer e às empresas que devem fazer, mas como espectador, o que é que se espera da universidade? Eu acho muito do que a universidade tem vindo a fazer ao longo dos anos. A Universidade de Aveiro é um excelente exemplo. Bom, em geral, que produzam conhecimento e que o divulguem, mas sobretudo que tenham a capacidade de se abrir ao tecido social e empresarial e institucional, por forma a que esse conhecimento passe e seja utilmente utilizado. Com isto, eu não quero dizer que a investigação pura deva ser desconsiderada. Não, a investigação pura e não aplicada a utilities tem todo o sentido numa universidade, melhor fora que não. É isso mesmo o sentido da investigação universitária. Mas a Universidade de Aveiro tem cursos muito desde o ambiente, ao ordenamento do território, à engenharia civil, construções antissísmicas, à biologia e biologia marítima. Tem um conjunto de áreas em que são muito importantes e que os municípios podem beneficiar. As empresas, podem beneficiar as empresas, hoje não é o tema para falarmos num clássico, a Universidade de Aveiro, empresas e vice-versa, isso só precisaria uma sessão, mas sim, cada vez mais os nossos empresários têm a noção de como é importante ou incorporarem doutorados ou doutorandos, ou fazerem protocolos com a Universidade de Aveiro que lhes permitam ir beneficiando das investigações para problemas concretos que têm para resolver. Tudo isso faz sentido. Eu diria para as empresas,
As empresas têm que perceber isso e têm que perceber que não basta só, estamos a falar de resiliência, não basta só terem um Business Continuity Plan. Isso é o mais simples. Há modelos que se arranjam na net. Todos nós, se calhar, já participámos na elaboração de um plano desses, que garanta a redundância, a diversidade, a identificação do conhecimento e das funções que têm que se manter ativas. Desculpem-me contar outra vez o meu exemplo, mas isto é útil, o meu testemunho, enfim, acho que é a função deste debate. Eu vivi num país que tinha uma central nuclear a 30 km e, portanto, o nosso exercício dentro do plano de continuidade e recuperação, a certa altura, foi sermos todos deslocados para um bunker que existia numa aldeia que ninguém sabia que existia até aquele momento, e a partir dali tentámos ter acesso à informação crítica para que o banco continuasse a funcionar. Portanto, as empresas têm que ter os seus business, e isso hoje em dia, não sei se é obrigatório, mas faz sentido. Mas não é só isso que eu estou a pensar. Estou a pensar que as empresas, para resistirem melhor, além de planos e de simulacros, precisam é de estar atentos aos dados da ciência, porque isso pode implicar mutações tecnológicas na sua área industrial e, portanto, perdem competitividade se não estiverem a acompanhar esses processos. Devem acompanhar informação económica e política global, porque isso obviamente afeta, temos de ter vários exemplos disso, não é? Afeta os seus mercados e também a sua capacidade de estar. E, portanto, as empresas têm aqui um papel, também têm uma função de resiliência, que se calhar não chamam assim, mas que eu sei que têm, e os bons empresários, e em Aveiro temos casos desses. Depois os poderes públicos. Os poderes públicos têm uma parte que é mais formal, se quiserem. Os poderes públicos, como todos saberão, o município tem que aprovar um PDM, tem que aprovar um plano estratégico, tem que aprovar um plano municipal de proteção civil, e sim, são instrumentos de planeamento muito importantes, em que há lugar para algumas reflexões estratégicas, de ordenamento do território, de meios de cooperação entre as entidades de proteção civil. Portanto, são planos obrigatórios, existem, a Aveiro tem os seus, se calhar tem que os refrescar e atualizar, mas desse ponto de vista eu acho que todos os municípios estão a cumprir com as suas obrigações. Depois é como dizia o Filipe, aprova-se e depois quando aparecer a catástrofe, será que sabem onde está o plano arrumado? O Marquês de Pombal não tinha plano de proteção civil e teve que enfim, é uma situação extrema, não é? Mas ia dizer o seguinte, os municípios depois têm outra responsabilidade que não é tão assertiva, não é tão clara, mas que é desenvolverem políticas públicas substantivas que vão no sentido da resiliência dos territórios. Estamos a falar de dimensões como a descarbonização em geral e dos transportes em particular. Vou dar o caso de exemplo, o caso de Aveiro é um bom caso. Nós vamos ter o primeiro ferry-boat elétrico. Eu sei que aqui o Sérgio depois vai dar um recado ao irmão e dizer que eu disse bem dele. Nós temos um ferry-boat que vai ser elétrico, vai ser o primeiro ferry-boat elétrico. É um bom exemplo. Esperemos que resulte bem, é um bom exemplo. Vamos ter veículos de transportes coletivos autónomos elétricos. É outro bom exemplo. Temos todo um conjunto de áreas em que a descarbonização é essencial. Nos portos, mas os portos já dependem mais da alteração dos processos de propulsão dos navios a montante, não é? Mas também está a ser feito um bom trabalho. A transição digital, evidentemente, não é? Nós fomos a primeira cidade digital, entretanto, a digitalização espalhou-se e era preciso perceber onde é que estamos nesse processo. Descarbonização, a transição digital, políticas de outro tipo de resiliência que tenham a ver com a natalidade e com o acolhimento de imigrantes, porque a coesão social é um fator fundamental para a resiliência social. Isso está a ser feito, é um problema candente em todo o país, ainda agora saíram as notícias do que se está a passar lá no Alentejo, que é uma vergonha para todos nós. Não temos políticas de imigração inclusiva e seletiva que precisamos ter. Não temos, se calhar, políticas suficientemente robustas de apoio à natalidade
E depois a discussão perder-se-ia até ao fim da tarde, porque isto tem a ver com T0s para grandes famílias, etc, etc, etc. Mas, portanto, há políticas substantivas que os municípios podem ter e que estão a ter, mas muitas delas têm tal dimensão que precisam de apoios públicos. E há um bocado esqueci-me de dois exemplos que não resisto a dar sobre aquilo que o Filipe também dizia, e é um fator importante, que é a falta de cooperação entre entidades que gerem serviços públicos essenciais. Quando foram os incêndios de Pedrógão, recordam-se todos, o que é que descobriram? Bem, arderam os cabos de telecomunicações e, portanto, houve problemas sérios de comunicações naquela zona. O que é que se descobriu? Que, na mesma área, existiam condutas enterradas da IP, aptas para receber cabos de telecomunicações, que não tinham sido inseridos, porque andavam numa discussão muito portuguesa sobre preços e propriedade com Altice, já era Altice. E, portanto, e se lá forem agora, eu suponho que se tiver mais 1 quilómetro é capaz de não ser muito. Outro exemplo são os cabos submarinos, e com isto me calo já, porque é mais um alerta que fica aí para a gravação. Os cabos submarinos, em 2019, os cabos submarinos que ligam o continente à Madeira e aos Açores, são fundamentais para todas as comunicações entre as ilhas e com o continente, fundamentais. O termo útil de vida desses cabos é em 2024 e 2025. Em 2019, eu dizia assim, ok, estamos em tempo, 1 ano para o concurso público, 1 ano para as impugnações, 1 ano para a empreitada, 24, 23, estamos a tempo. Estamos em 2022, a chegar a 2023, e 2024 é amanhã. E ainda não há concurso, como é evidente, lançado, e, portanto, eu espero que os cabos que lá estão sejam resilientes, porque é fundamental para as comunicações. Isto é outro exemplo de que, ao nível da administração pública central, desconcentrada ou não, há muitas ineficiências e há má gestão por vezes, não é? Que é também algo que influencia a resiliência. Peço desculpa, já me alonguei um bocadinho. Muito brevemente, Sérgio. Sim, muito rapidamente, só para dizer 2 ou 3 coisinhas. A primeira, também, dar aqui o meu testemunho, eu sempre desenvolvi muitos projetos, nomeadamente com o Instituto Superior Técnico, com a Universidade do Porto e com a Universidade de Aveiro, e é por aí que devemos caminhar, muito bons e grandes projetos. Mas concordo em tudo o que disse o Alberto sobre a questão o papel que porventura poderão ter as universidades neste país, mas não esquecemos um sintoma muito interessante. Nós temos, dos nossos doutorados, apenas 3% estão nas empresas. Apenas 3% deles trabalham nas empresas. Isto é algo que nos deve fazer pensar e que nos deve fazer desenvolver muita coisa. Aqui a resiliência, eu atirava um bocadinho mais, desculpem-me lá, só para acabar esta parte, para a questão europeia, não é? Nós hoje em dia, muitos dos blocos, os outros blocos que são opositores entre aspas, à Europa, o asiático e os Estados Unidos, costumam dizer entre eles, e eu falo com muitos empresários e muitos técnicos desses países, costumam dizer entre eles que há uma teoria que é nós temos de manter sempre os europeus preocupados com alguma coisa. Não é? E é aquele caminho que eu falava há bocado de Portugal ter alguma direção, a Europa também tem que o ter. Não é? Nós estamos numa dependência e as políticas também, já estamos aqui numa sociedade, numa união, as políticas também têm de ser um bocado todas alargadas e provenientes também da União Europeia. Mas vejam a dependência que nós temos dos componentes e dos produtos asiáticos. A questão da reindustrialização, que mais uma vez andamos a falar da reindustrialização há décadas e não há reindustrialização, ela não aparece e desviamos os planos de investimento dessa reindustrialização. A dependência energética, que pelos vistos muitas pessoas só agora descobriram, é que afinal a dependência energética da Europa é grave, não é? A dependência militar. Nós não queremos ter muita coisa militar para atacar ninguém, mas para nos defendermos, porque muitos dos episódios que estão-se a passar, passam-se na Europa. Portanto, a Europa também tem de ter mais caminho, mais liderança, mais carisma,
não é? Porque está completamente dependente. E isto depois leva-nos a muitos problemas, de termos políticas mais direcionadas na reindustrialização, na investigação e desenvolvimento, e não estarmos completamente apertados em pensar qualquer coisa, mas há ali um vizinho que já faz aquilo sem qualquer regra de direito humano ou sem qualquer regra de ambiente, e impinge-nos o produto, e a taxa alfandegária é entre 0% a 5%, e cá está o produto e nós já fomos. Portanto, é este ponto que eu queria deixar relativamente aqui um pouquinho também à responsabilidade que a Europa tem também no meio disto tudo. Bem, e o tempo voou e já estamos atrasados. Portanto, a mim só me resta agradecer a estes excelentes oradores. Acho que tínhamos aqui conversa para o resto da tarde e assunto para o resto da tarde. Infelizmente não temos. Eu acho que tocaram aqui em assuntos muito relevantes, em ideias que se saltaram aqui no ar e que podem ser apanhadas por um investigador para olhar melhor para certo tipo de problemas das nossas comunidades, não só Aveiro, mas há aqui investigadores do norte ao sul. Agradecer-me ao Filipe Teles, ao Alberto Souto Miranda, ao Sérgio Ribal Esteves por estarem aqui connosco, por se terem deslocado à Universidade de Aveiro, por aproximarem-se à Universidade de Aveiro, que eu acho que é extraordinária, com pequenos passos que nós lá chegamos. Portanto, agradecer também a vossa atenção e pronto. Muito obrigada. Exatamente, vamos mudar de painel. Muito obrigada.